complementar. O que é possível, o que é necessário no direito tributário ser por lei complementar? E o artigo 146 da Constituição Federal, ele é muito claro nas funções típicas, digamos assim, desse dispositivo. Primeiro aspecto. Professor, lei complementar, o que é que a gente tem? A ideia da lei complementar, diferenciando da lei ordinária, é porque ela vai exigir uma maioria absoluta para sua aprovação. Isso está no artigo 69 da Constituição Federal. Lembre que a lei ordinária ela tem a maioria simples, né? Só que uma grande dúvida, e isso é bem aspecto, é se existe uma hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Veja, uma coisa é você ter a diferença, de certo modo, que elas vão ter um quórum diferenciado. Então, a gente tem duas diferenças entre lei complementar e lei ordinária. A ideia, portanto, é o quórum diferenciado, e a segunda característica é que nós temos um caráter residual da lei complementar. A regra é que tudo seja por lei ordinária, exceto aquilo que a Constituição Federal nos diga, isso aqui vai ser por lei complementar. Então, a segunda característica, de maneira bem evidente, a regra é ser por lei ordinária, tudo, regra. Então, somente será por lei ordinária, lei complementar, de maneira excepcional, não vou dizer residual, mas assim, de maneira excepcional e de forma expressa. De forma expressa. Ou seja, a Constituição Federal vai ter que dizer isso aqui é por lei complementar. Porque se não disser, será lei ordinária. Se não disser, isso aqui vai ser de que forma vai ser por lei ordinária. Show de bola. Então a gente já tem essas duas concepções. A terceira concepção interessante é que algumas pessoas defendiam que havia uma diferença hierárquica, dizendo, olha, a lei complementar está no status superior à lei ordinária. Isso é falso, ou melhor, isso não foi acolhido pelo Supremo, né? Ou seja, eles entenderam que, olha, a lei complementar e a lei ordinária, elas só se diferenciam pelo quórum e pela questão, basicamente, de quando vai ser cada um. Mas não há um grau hierárquico entre elas. Então, o Supremo já disse, né, que não existe, de certo modo, um grau hierárquico entre lei complementar e lei ordinária. Então, grave isso, que isso é bem interessante. Beleza? Isso é até um caráter só de aprofundamento, mas vale a pena porque tem algumas discussões de direito tributário que trazem esse aspecto e eu quero trazer para você. Se não existe um caráter hierárquico, uma pergunta que se fez foi o seguinte: imagine que a gente tem, aqui nós temos temas que vão ser por lei complementar. Dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre os entes, regular as limitações constitucionais ao poder tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Então, essas são, de certo modo, as funções típicas de lei complementar no direito tributário, certo? E aí a gente tem até duas correntes interpretativas, vou trazer rapidamente para você sobre isso. Mas onde é que eu quero fazer um aprofundamento relevante sobre esse assunto? A ideia que a gente tem é o seguinte: imagine que você tem um tema, vamos trabalhar um tema aqui, sei lá, né? Regular limitações constitucionais do poder tributar. Esses temas aqui, conflito de competência e normas gerais, eles só podem ser por lei complementar. Beleza? Beleza. Então, se vir uma lei ordinária falando de norma geral em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, ele vai ser declarado inconstitucional. Por quê? Porque ele está tratando de um assunto que deveria ser tratado por lei complementar. Tá? O que é que nós temos? Uma inconstitucionalidade, de certo modo, aqui, formal, né? Formal, certo? E aí, veja, o que é o aspecto? Imagine que nesse assunto você pegue uma lei complementar e trate sobre, tratar uma lei complementar que ela vem, sei lá, aumentar a alíquota do IPVA. Vamos falar o seguinte. Ou seja, eu pego um tema que foi feito por lei complementar. Só que esse tema feito por lei complementar aumenta a alíquota do IPVA. Esse é um tema que ele pode ser tratado por lei ordinária. Ele pode ser tratado por lei ordinária. Então, a minha dúvida, e o que eu trago para você aqui, é o seguinte: se esse tema pode ser tratado por lei ordinária, mas essa lei complementar tratou desse assunto, imagine que agora vem uma nova lei ordinária, querendo aumentar ou querendo reduzir a alíquota do IPVA. Ou seja, essa lei ordinária vem a alterar uma lei complementar. Isso aqui é possível? Essa é a pergunta que eu faço para você. E isso foi o que o Supremo disse já uma vez. Ele falou, olha, essa lei complementar, quando ela está tratando de assunto de lei ordinária, ela é formalmente uma lei complementar, mas materialmente uma lei ordinária. Logo, em síntese,
é possível que essa lei ordinária altere a lei complementar. Por quê? Porque essa lei complementar só é formalmente, mas ela não trata de conteúdo dela. Logo, pode uma lei ordinária, já que esse assunto, aumentar a alíquota de IPVA, é de lei ordinária, pode simplesmente revogar uma lei complementar, pode simplesmente, enfim, alterá-la, certo? Fica com essa concepção que isso é bem importante. E a gente tem, de certo modo, duas correntes, né? A gente vai ter essa corrente que a gente chama tricotômica, né, que seria dizer que as funções, né, da lei complementar só pode dispor sobre matéria de legislação tributária, de certo modo, compete também os conflitos de competência e também a corrente dicotômica. O que prevalece, de certo modo, é essa corrente aqui, né, com base na própria Constituição Federal. Bom, vamos entender isso aqui. O artigo 146, ele vai dizer para a gente que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência. Conflitos de competência em matéria tributária entre União do Estado, Distrito Federal e município. Então, o inciso primeiro, ele vai afirmar que compete essa lei complementar falar sobre conflito de competência. E aí, de fato, é muito natural que você tenha uma norma que ela vai basicamente dizer, sei lá, qual é o local, né, o que significa operação de destino, por exemplo. Professor, o que é que você está querendo me dizer? Veja, uma operação de destino, ele diz que a lei que cria, né, o IBS, ou seja, uma lei complementar, ela vai justamente dizer o que é destino. Vamos lá, isso aqui se dá também na própria lei complementar 116, né? A gente tem os conflitos entre ISS e ICMS, lei complementar 116 e ISS. ICMS, lei complementar 87, lei Candi. Então, conflito de competência, veja, aquilo ali é algo que pode ser tributado pelo Estado ou pelo município. Então, tanto o ISS quanto o ICMS vão ter leis complementares. E esse é o aspecto, né? É por isso que a gente tem, de certo modo, esses exemplos para que você consiga perceber que tudo que possa gerar um conflito entre quem é que vai arrecadar isso, é o Estado ou o município, uma lei complementar vai ter que dispor sobre isso. Por quê? Porque trata sobre conflito de competência. Trata, portanto, de algo que vai impactar, de certo modo, a arrecadação, né? E aí, quando a gente pega a reforma tributária, emenda constitucional 132, ele diz que uma operação, né, que vai dizer, olha, agora a arrecadação ela vai ficar com o ente de destino, ou seja, se você tem um consumidor que mora no município de São Paulo e ele compra uma mercadoria do Paraná, né? Então essa mercadoria ela sai do Paraná e vai para São Paulo. Veja, de certo modo, essa pessoa, não posso colocar aqui consumidor, vai fazer com que o município e o Estado de São Paulo ali recebam um tributo aqui. Por quê? Porque isso mudou com a reforma tributária, chamada reforma tributária sobre o consumo. Beleza. Só que ele diz, portanto, que a arrecadação ficará com o ente de destino. Só que imagina que esse cara que mora aqui, o consumidor, ele manda entregar isso aqui em Fortaleza, né? Ou seja, ele manda entregar no Ceará. Quem é que vai ficar? Então, vai ter que vir uma lei complementar dispor sobre conflitos de competência para justamente tratar desses assuntos. Então, essa é a ideia. Também quando a diferenciação que a gente tem de PTU, né, e do ITR, para a gente dizer o que é, de certo modo, o local da prestação, né? Então, esses assuntos são importantes. Eles precisam ser tratados, de certo modo, por lei complementar, inclusive. E aí é até interessante, a gente tem, de certo modo, aqui, leis que vão tratar sobre esse assunto. Veja, a lei complementar 157, na parte que altera, prevê no que tange ISS o local de domicílio do tomador de serviço, aí vem uma modificação de lei complementar. Ele fala, para que o imposto seja devido no local do domicílio, é necessário que a alteração estabeleça com exatidão o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica, apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso às relações fiscais, mormente diante de um universo de mais de 5 mil municípios na Federação Brasileira. E aqui ele julga, né, que houve incompletude na definição do que é domicílio do tomador de serviço. Então, a ausência de clareza e confiabilidade e inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do Pacto Federativo. Então, perceba, nós tivemos uma lei complementar que altera e define o que é o chamado domicílio tomador de serviço. E aí o Supremo ele julga inconstitucional isso aqui, divulgado em julho de 2023, falando, rapaz, essa sua alteração ela vai ofender o Pacto Federativo. Perceba, é necessário uma lei complementar? É necessário, mas se a lei complementar, ela não pode gerar insegurança jurídica. Então, esse aspecto é bem interessante, né, para que a gente consiga ter essa visão da importância da lei complementar, porque senão ela vai justamente ali atingir mais de 5 mil municípios, uma alteração sobre esse assunto. Beleza? Show de bola. Aí o artigo 146.2, ele diz o seguinte, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Lembre, limitação constitucional do poder tributar é, por exemplo, imunidades, né?
regular, por exemplo, se houver alguma norma principiológica e por aí vai. Então, a gente pode dar uma ideia. Nós temos na nossa Constituição Federal as chamadas imunidades condicionadas, ou seja, você só pode ter direito à imunidade se você fizer cumprir, se você, enfim, atingir alguns requisitos. E aí é interessante porque você percebe justamente essa ideia, né? A tese que foi trabalhada pelo Supremo Tribunal Federal, o tema 32, ele vai dizer que os requisitos para o gozo dessa imunidade elas vão estar previstos na lei complementar. E isso foi, de certo modo, né, o julgamento através das imunidades chamadas condicionadas. E aí, nesse aspecto, você tem a lei complementar formalmente, ela só vai ser exigido, e claro, só vou trazer um complemento aqui, já que a gente já trabalhou esse tema, lembrando só que esses requisitos da lei complementar, né, especialmente para as contrapartidas, né, a gente lembrou isso aí, dos aspectos da lei complementar, ou seja, aspectos que sejam requisitos procedimentais, somente para fazer aquela distinção e para que você, enfim, lembre, né? Quando a gente fala de requisitos procedimentais, eles podem estar em lei ordinária. Agora, eu estou falando sobre essa tese mesmo, porque houve embargo de declaração e depois ela foi modificada. Agora, quando eu falo especialmente de requisitos de ordem material, digamos assim, ou seja, professor, requisitos de ordem material, ou seja, para estabelecer as contrapartidas, vamos falar assim, pelo menos foi assim que foi trazido na tese, que era a tese que houve a redação modificada por embargos, ele falou, os requisitos para o gozo dessa imunidade estão previstos em lei complementar. Tem, mas essa lei complementar, ela somente vai ser exigido, de certo modo, especialmente no que tange a instituição de contrapartidas, né? Então, quando você diz assim, ó, você precisa para ser uma imunidade beneficente, dá 10 mil reais, você precisa fazer isso aqui. Então, você está estabelecendo coisas que são realmente mais essenciais. Isso sim é requisito por lei complementar. Então, somente para que você, enfim, fique com a tese, redação depois também dos embargos de declaração. Os requisitos para o gozo da imunidade condicionada tem que estar previsto na lei complementar. A lei complementar, ela é forma exigível, portanto, para definir o modo beneficente da atuação dessas entidades de assistência social, que estão contempladas no artigo 195, parágrafo 7º, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas que vão ser por ela observadas. Então, normas procedimentais, lei ordinária, contrapartida e complementar, mas, portanto, é o exemplo aqui do 146.2, beleza? E no 146.3, aí ele fala o seguinte, olha, eu vou definir, e aqui cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Então, ele vai definir para a gente definição de tributos de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos fatos geradores, as das bases de cálculo e também dos contribuintes. Veja, a doutrina entende, de certo modo, que as normas gerais que vão ser veiculadas pela União por meio de lei complementar, eles vão se aplicar a todos os entes federativos, né? As matérias que ele diz, de certo modo, não se limita àquelas que estão nesse rol do inciso 3º. Quando ele fala especialmente sobre, por outro lado, isso não significa que a lei complementar ela possa entrar em questões específicas dos entes federativos, né? Então, por ele ter utilizado essa expressão aqui chamada normas gerais, ele vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, nesse sentido, ofenderia a Constituição Federal se uma lei complementar fixasse qual seria a alíquota do IPTU, né? Que vai ser cobrada pelos municípios. Então, a União não pode dizer basicamente a alíquota do município. E aí a gente tem, de certo modo, quando você vai percebendo a ideia, veja, e aí isso é interessante até, porque ele fala que compete à União estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, por exemplo, o IPVA, né? O IPVA não foi feito pela União. Se o IPVA não foi feito pela União, né, se esse rol é enumerativo do artigo 146.3, porque ele fala especialmente sobre, especialmente ele está dizendo o que em tese é norma geral, especialmente sobre esses assuntos. Então, a gente tem várias regras específicas, né, espalhadas pela Constituição Federal sobre ICMS, sobre o ISS, sobre ITCMD. Então, de certo modo, a gente tem na própria Constituição Federal algumas regras já espalhadas sobre esses tributos, na própria Constituição. Mas ele diz que vai ter uma lei complementar que vai ter que falar sobre coisas específicas, né, especialmente sobre norma geral. A gente não tem uma norma geral no que tange a IPVA. Isso é bem interessante. Por quê? Porque IPVA não houve essa lei complementar nacional. E aí, quando a gente olha para o artigo 24 da Constituição Federal, a gente percebe que os estados eles têm competência legislativa plena. Então, se a União não faz, em tese, os estados podem fazer.
estados podem regulamentar de competência legislativa plena, já que possuem no que nós chamamos de IPVA. Beleza? Mas entenda a lógica aqui. A lógica basicamente é você ter essa ideia. Olha, ele fala normas gerais sobre matéria de legislação tributária. Especialmente, então ele está dando, de certo modo, aqui um caráter exemplificativo. Tá? E é bem interessante trazer esse julgado para vocês, porque foi um julgado em que o Supremo ele julgou no recurso, e a gente vai aprofundar isso aqui no TCMD, ele trouxe um tema, na 825 de repercussão geral, dizendo que os estados e o Distrito Federal eles não podem instituir o TCMD na hipótese do artigo 155, parágrafo 1º e 3º, sem que haja uma lei complementar exigida pelo dispositivo constitucional. E aqui você tem o dispositivo que diz que o artigo 155, ele fala, olha, tem competência para a sua instituição regulada por lei complementar. Quando o doador ele tem domicílio ou residência no exterior, quando a pessoa que doa, ou então se a pessoa que falece era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Então, para essas opções do exterior, ele fala que vai ter uma lei complementar. Mas o grande problema foi que a gente nunca teve essa lei complementar. Então, como essa lei complementar ela nunca surgiu, ou seja, a União nunca legislou, a ideia foi que as pessoas fizeram o seguinte, os estados, né? Olha, que eles pensaram que nem o IPVA. Se no IPVA ainda não houve essa lei, então eu também posso legislar. Então os estados começaram a legislar sobre esse assunto. Só que o Supremo disse que isso aqui não era possível, porque o Supremo pegou e falou assim, olha, primeiro, né? E aí, veja, a ideia que eles falaram, os estados não podem editar com base na competência legislativa concorrente. E qual foi o principal fundamento do Supremo? O Supremo, em síntese, ele disse aqui, ó, ele falou, olha, devido ao elemento da extraterritorialidade. Porque se cada estado legisla sobre essa questão da pessoa que mora no exterior, tem um grande problema de evitar uma bitributação entre os entes da federação e também entre países em que o Brasil vai ter acordos comerciais. Então, em síntese, a gente passou um tempo bom aqui entre 2021 e o final, ou seja, dezembro de 2023, sem tributar isso aqui. Por quê? Porque no final de 2023 veio a reforma tributária, a emenda constitucional 132 de 2023, e legislou no artigo 16 da emenda constitucional 132 e trouxe normas temporárias. Então falou assim, até que seja editada essa lei complementar, até que vão aplicar essas minhas regras aqui. Então, de certo modo, a gente teve ali com a reforma tributária, de certo modo, uma legislação sobre esse assunto. Mas perceba que aqui é uma lógica para você entender o que seriam normas gerais em matéria de legislação tributária. Para você ver que também é que seria um limite, né? O Supremo, em alguns casos, fala, não, mas essa lei complementar aqui é minha, tá? E a gente tem estabelecer normas gerais, quando ele fala, de certo modo, a definição do tributo de suas espécies, né? E aí somente para que você tenha essa concepção, né? Na letra A, e até eu pulei aqui, quando ele fala definição de tributos e suas respectivas bases de cálculo e contribuinte, ele atribuiu a lei complementar definir o fato gerador, base de cálculo e contribuinte. E aí, quando você percebe, você já percebe que definir tributo está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, o artigo 3º do Código Tributário Nacional tratou sobre isso. As espécies tributárias também foi lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional, apesar de a gente falar que, né, a próprio Código Tributário Nacional falou do teoria tripartite, né? Então, esse papel de fato gerador, base de cálculo dos impostos, ele vai ser desempenhado por vários diplomas, né? Obviamente, a gente vai ter o Código Tributário Nacional muito no centro. Você vai perceber que o Código Tributário Nacional ele vai ser recepcionado como uma lei complementar, justamente por isso. Apesar de ele não ser formalmente uma lei complementar, ele é recepcionado como lei complementar. Por quê? Porque estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, a gente tem também os arquétipos, quando a gente vai falar sobre imposto de importação, exportação, ITR, IPTU, né? Então, a gente tem justamente essa lógica. E aí a gente vai ter a Lei Complementar 87, também falando sobre isso, né? Quando vai falar de CMS. A gente vai ter ali esse arquétipo pela Lei Complementar. Então, se você tem uma lei que institui, de certo modo, o que é tratado de maneira geral sobre ISS por lei ordinária, isso aqui está errado, né? Então, essa é a lógica. E aí lembra vocês a questão do Estado poder cobrar do que tange ao IPVA, regular a matéria, tá certo? E essa ausência de lei complementar, o Supremo ele vai trabalhar esse assunto, né, de certo modo, do tema 825, também é um tema que eu achei bem interessante para que vocês não vacilem. E aí, vale a pena você perceber também a própria Constituição Federal, quando ela vai falar do ICMS e do ISS,
ele trata, né, artigo 155 e 156, muitas vezes quando ele vai falar sobre algumas definições, ele fala, olha, vai ser nos termos de lei complementar. Então, o papel da lei complementar, sem dúvidas, é algo assim extraordinário nesse aspecto, e eu vou mostrar para vocês depois, para que vocês tenham uma noção da profundidade desse papel da lei complementar. Bom, então a gente percebe aqui, né, quando ele vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, ele fala especialmente sobre, então ele vai trazer obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Então, perceba que nesse assunto, né, essas matérias, elas também vão ser regulamentadas, de certo modo, pelo Código Tributário Nacional. E aí, inclusive, teve algumas discussões interessantes que ocorreu a súmula vinculante 8, né? A súmula vinculante 8 foi porque a gente teve o artigo 45 e 46 de uma lei 8.212, que é uma lei ordinária, tratando sobre prescrição e decadência em direito tributário. E aí, basicamente, você sabe que prescrição e decadência são matérias que deveriam ser tratadas por lei complementar. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele olha para isso, né, e fala, olha, isso aqui não é possível, né? Não é possível. Logo, de certo modo, esse é um assunto que não pode ser tratado por lei ordinária, por isso aqui são incondicionais. Também um outro exemplo interessante, né, é quando você pega o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830, né, de 1980. E aí a Lei de Execução Fiscal, ela fala que a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição pelo prazo de 180 dias, né? E aí, basicamente, o STJ, ele fala, olha, esse prazo que você cria de suspensão de 180 dias não pode afetar os créditos tributários. Só vale para os créditos não tributários. Por quê? Porque para versar sobre, enfim, uma suspensão criada, você está versando sobre prescrição e decadência. Então, isso aqui também não pode ser feito, né? E aí, somente para que você também não confunda, e quando a gente for ver a execução fiscal, eu vou trabalhar, mas também o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que é possível que a lei de execução fiscal, que é uma lei ordinária, ela trate sobre prescrição intercorrente, tá? Isso aqui não ofende, de certo modo, esse dispositivo do artigo 146, 3b, tá? Somente vou fazer essa linha aqui. Prescrição intercorrente pode por lei ordinária, basicamente é isso, porque a lei de execução fiscal ela cria um prazo de suspensão de 1 ano, né? Então, somente para que isso aqui fique na sua cabeça, você também não confunda com esses outros dois exemplos, beleza? E aí eu trago aqui, de certo modo, essas decisões para que você tenha essa convicção e essa profundidade, beleza? Então, aqui a gente tem uma questão que foi tratada por lei complementar e ele vai dizer, olha, houve uma lei ordinária, houve uma lei... não estou conseguindo voltar, mas esse julgado aqui, ele é justamente, agora, houve uma inconstitucionalidade de uma lei 7.018, né, que atribuiu a responsabilidade tributária solidária. E aí ele fala, olha, o artigo 134 e 135 do CTN, ele tem essa lei estadual que está invadindo a competência do legislador complementar federal para estabelecer normas gerais em matéria tributária. Então, essa norma estadual, ela amplia o rol de pessoas que podem ser responsáveis pelo crédito tributário e dispõe diversamente do CTN sobre circunstâncias autorizadoras de responsabilidade pessoal. A gente vai estudar responsabilidade tributária, mas em síntese, né, era uma lei estadual que ela atribuía a responsabilidade a terceiros de maneira diferente do CTN. E a gente percebe, estabelecer sobre obrigação, lançamento e crédito. No fundo, quando a gente fala de responsabilidade tributária, eu estou falando de obrigação tributária. Então, ele está dizendo, olha, é uma lei complementar que vai ter que tratar sobre isso. E essa lei complementar, de certo modo, estabelecer normas gerais sobre ela é da União. Logo, a responsabilidade é do CTN. E aí teve um ente estadual que ampliou a hipótese de responsabilidade tributária de maneira diversa ao CTN. Por isso ele foi declarado inconstitucional. Beleza? E aqui o julgado que eu trago para vocês de SEMA 390. Quando o Supremo ele vai dizer assim, olha, é constitucional o artigo 40, que cria o prazo de suspensão de 1 ano da execução fiscal. E aí ele vai, de certo modo, dizer, né, que é constitucional, isso não afronta a exigência de lei complementar, porque a LEF é uma lei ordinária, né, quando a gente fala de prazo de prescrição intercorrente. Beleza? Mas, professor, né, qual seria a lógica, né, a prescrição intercorrente, ou qual seria o pensamento do Supremo nesse assunto? Veja, meus amigos, isso aqui já foi cobrado várias e várias vezes nas provas, tá? Várias vezes, até pelo prazo de suspensão de 1 mais 5 anos. Mas eu só quero destacar aqui para você, né, porque, segundo o Supremo, existe uma desnecessidade de lei complementar. Por quê, professor?
Porque, na verdade, ele vai, no fundo, ele vai dizer que esse prazo de suspensão, ele não deveria estar previsto, ele não precisaria estar previsto na lei de execução fiscal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a ideia é que esse prazo de suspensão ele é somente uma condição processual para que você inicie o prazo de 5 anos. Então, em outras palavras, é somente esse prazo de suspensão de 1 ano na prescrição intercorrente que criou-se, né? Que a prescrição intercorrente é de 5 anos, mas criou um prazo de suspensão antes de começar a contar a prescrição intercorrente. Então, basicamente, ele está dizendo, olha, esse prazo, esse intervalo temporal fixado por lei, ele é somente um prazo para a questão dos bens de submissão a penhora. Então, no fundo, ele fala que não seria consistente que a primeira dificuldade de satisfação do crédito você já começa a contar um prazo prescricional. Então, por isso que houve o prazo de suspensão de 1 ano. Então, no fundo, ele queria dizer que esse requisito é processual. E sendo um requisito processual, né, ele quis dizer que seria uma norma de procedimentos em matéria processual. Então, procedimentos em matéria processual não precisaria de lei complementar. É só você olhar lá o artigo 22 da Constituição Federal, para tratar sobre procedimento em matéria processual e não confundir isso, né? Requisito processual deve ser disciplinado por lei ordinária, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Beleza? Show de bola. E aí a gente avança, de certo modo, aqui para outro aspecto interessante, né? A gente tem aqui um julgado interessante que ele fala declaração de constitucionalidade parcial, sem redação de texto, do parágrafo 14 do artigo 85, para se afastar da possibilidade de atribuição de preferência a pagamento na hora de advogatícia em relação ao crédito tributário. E é um julgado que está com mérito pendente e queria destacar aqui para você. O artigo 85, parágrafo 14, ele vai dizer que os honorários são direito do advogado e têm natureza alimentar, o mesmo privilégio dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, em síntese, o que a gente destaca aqui, eu só estou querendo fazer para que você perceba, pesquise depois, é que você tem aqui uma preferência que foi criada, de certo modo, para receber o dinheiro na frente do crédito tributário, que foi criado através do Código de Processo Civil. Olha, o Código de Processo Civil não é criado através de uma lei complementar, né? Então, poderia o Código de Processo Civil criar uma preferência ante o crédito tributário? Não haveria necessidade dessa preferência ser por lei complementar? É uma pergunta que eu faço e você vai solucionar essa resposta, obviamente, mas apenas para que você tenha consciência. E o artigo 146, inciso 3, ele vai tratar, de certo modo, na linha C, sobre o tratamento tributário ao chamado ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. E é interessante porque ele diz que vai ser tratado por uma lei complementar. E é interessante porque a gente tem uma redação, inclusive, que esse adequado tratamento tributário autocooperativo, inclusive em relação aos tributos do artigo 156A e também, inclusive, em relação ao 195, inciso 5º, ou seja, agora também nós temos a inclusão, né, com a reforma tributária do IBS e da CBS. Ou seja, né, mesmo que não tenha sido editada essa lei complementar, a gente tem na reforma tributária dizendo que deve ser editado uma lei complementar para tratar dos atos cooperativos, especialmente pelas questões da imunidade, né? A gente tem algumas imunidades que vão ser trazidas aqui pelos atos cooperativos quando eles praticam atos cooperativos típicos e não típicos. Isso aqui é bem interessante e é importante que haja. Então, isso já foi trabalhado, inclusive, pela própria Constituição Federal, quando ele vai, basicamente, dizer os aspectos relacionados a falar, olha, se houver uma ausência de lei complementar, na ausência de que se refere ao artigo 143C, que estabelece lei complementar, disporá sobre o adequado tratamento tributário autocooperativo, os Estados-membros podem exercer a competência residual de forma plena, inclusive falando de isenção de tributos entre cooperativas, né? Todavia, essa norma deve receber interpretação conforme pré-excluído de seu alcance o ICMS, já que a Constituição da República diz que tudo que for de ICMS depende de prévia deliberação do CONFAS. Ou seja, a ideia é que os estados eles possam trabalhar sobre ato cooperativo se a União não regulamentar isso, né? Mas, de certo modo, a gente tem na reforma tributária dizendo que haja um debate, porque a gente tem que saber o que é que existe, de certo modo, um estímulo à sociedade cooperativa, mas o que é que está fora dela, para que não haja burla também ao pagamento de tributos. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Simbora, viu, meus amigos? Vamos lá. Não desista não, estou com você aqui.